Sempre brinco que eu vou fazer uma camiseta e vai ser a seguinte: inovação pode mudar jamais. A gente fala de inovação, 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 e na verdade inovação hoje é sinônimo de inovação organizacional, né? A inovação organizacional mas a verdade é que inovação tem que ser vista como uma coisa um pouco mais ampla. Esse é o esforço que a gente está fazendo aqui ao criar a ciência da inovação. Então, a gente tem camadas, ambientes, a inovação ela é feita, né? Inovação existem camadas inovadoras do ambiente que a gente tem que fazer um diagnóstico para poder ver como é que a gente precisa se adaptar, o que que a gente precisa fazer, o que que a gente precisa mudar. Então aí eu boto um ambiente competitivo civilizacional, o ambiente competitivo regional, estamos falando de inovação organizacional, e depois o ambiente competitivo setorial. Então eu faço uma adaptação a isso, né? Eu faço uma adaptação a isso. E aí, então, eu faço uma inovação adaptativa ou uma inovação criativa. Então é assim que a coisa funciona. Então, quando a gente está falando de inovação, e o artigo aqui é sobre filosofia pessoal, vamos primeiro falar dessa inovação que está aí no mercado, né? Então, qual é a grande dificuldade que as empresas estão tendo para fazer a inovação de hoje? Isso é um ganho aqui deste artigo. Qual é? As organizações não têm background para fazer um diagnóstico das alterações civilizacionais. As organizações desenvolveram a inteligência competitiva é muito voltada para a inovação regional e setorial. O que está mudando no país, o que está mudando talvez na região, no continente, talvez até no mundo, no setor. Mas a gente está vivendo uma inovação, uma mudança no ambiente civilizacional. A chegada de uma nova mídia muda o ambiente civilizacional. E o pessoal está sem ferramenta para poder trabalhar com isso, né? Então, quando a gente fala de inovação organizacional, para a gente entrar no tema, a gente está falando adaptações às diferentes mudanças nos ambientes, civilizacional, regional e setorial, criação de novidades que alteram os ambientes, ou seja, você tem uma inovação adaptativa e uma inovação criativa, e o gerenciamento das inovações pessoais. Quer dizer, a inovação organizacional tem como missão promover o gerenciamento das inovações pessoais. Por isso que a inovação pessoal é tão importante para as organizações também. Bem como a inovação civilizacional é fundamental. Nós estamos promovendo mudanças na civilização e as organizações não conseguem enxergar isso. Beleza. Aí nós vamos falar da separação entre filosofia de vida e escolhas de vida. Tem diferença. Filosofia de vida, adaptação a algo que é comum a todos os sapiens, que demanda um diagnóstico do que é estrutural na espécie. É por isso que a gente tem, quando a gente fala de filosofia de vida, a gente fala dos filósofos, a gente fala de pessoas, e Sócrates, Aristóteles, e Platão, e Santo Agostinho e tal. Por quê? Porque não é uma coisa assim, fiz a minha escolha de vida, a minha escolha de vida é morar numa cidade pequena, essa é a minha filosofia de vida. Uma casinha, né, aquela música, né? Quero uma casinha no campo, com vista para o mar, não sei o quê, ou vista para o mar, ou vista para as árvores, etc, etc. Né? Então, a filosofia de vida é o que é comum em todos os sapiens, que a gente vai ter que ver como uma filosofia, procurar uma filosofia de vida mais forte e dentro da filosofia de vida, fazer as escolhas de vida. Então, quando eu falo de filosofia de vida, eu tenho que ver quais são as características estruturais dos sapiens.
E aí eu botei no artigo: temos a consciência da morte. Já parou para pensar que os passarinhos não têm consciência da morte? O marimbondo que entra aqui em casa não tem consciência da morte, né? Quando a gente tem consciência da morte, o que a gente tem? Nós podemos ter um projeto de vida de longo prazo. Olha, eu tenho provavelmente aí 80, 90 anos de vida, eu estou com X anos de vida, então eu posso deixar algum legado, eu posso fazer um planejamento estratégico da minha vida, porque eu tenho consciência da morte. Os outros animais não têm. Nós somos criativos, capacidade de se reinventar a partir da reflexão do que lhe faz bem e do que faz mal. Quando a gente diz que é uma espécie criativa, a gente vai rejeitar toda aquela ideia de que a procura do meu eu primitivo, do natural, daquilo, né, do que eu sempre fui, não existe isso. Nós podemos nos reinventar o tempo todo a partir de determinados paradigmas e alguns parâmetros daquilo que a gente tem de particular. Somos finitos, né? Temos consciência da morte e a consciência da morte nos torna finitos. Ou seja, eu não posso apostar naquilo que vai ficar no tempo. Então eu não posso apostar, como muitos artistas fazem, na beleza, como fez aí a nossa Marina Lima, que apostou na voz, ela perdeu a voz, ficou deprimida, viu um documentário. Temos que apostar nos bens intangíveis, né? Naquilo que a gente pode levar no tempo. Por exemplo, o aprendizado. Somos cooperativos, o que demanda que a gente tem que ter uma vida, uma relação com pessoas. Isso é fundamental. A gente se preocupar com as pessoas que a gente, no nosso entorno, filhos, netos, parentes, amigos, conhecidos, ter aí um pensamento sobre isso. E somos limitados. A gente não pode tudo. E aí a gente precisa escolher o que a gente vai se preocupar e como é que a gente vai agir. E a partir daí, com esta filosofia de vida, não é filosofia de vida, com estes parâmetros de vida, eu posso começar a definir a filosofia de vida. E aí no artigo eu detalho isso, eu vou detalhar mais no áudio interno dos bimodais, em que eu vou falar do que significa essa filosofia de vida, né? Dessas bases estruturais do Sapiens, como uma filosofia de vida dentro da sociedade, dentro do que cada um pode ter de diferente para ter uma vida mais significativa. É isso. O que vocês dizem? Como é que eu faço, né, pô? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, assim que eu vejo.